Vamos orar, amados e amadas em Cristo Jesus, vamos orar, falar com Deus, buscar a vontade de Deus nesse mundo doido, nesse mundo louco, né, Jaico? Neste mundo, está todo mundo louco. Tem hora que eu me questiono, sabe? Tem hora não, sempre eu me questiono, porque eu penso algumas coisas, irmãos e irmãs, e eu me questiono, né? Será que essas coisas que eu penso são coisas normais? Será que são coisas de cristão pensar? Porque parece que só importa o resultado final. Como se chegou ao resultado final? Tanto faz. Tanto faz. Não é assim. Não é desse jeito, mas eu creio que através da oração Deus nos ajuda a entender. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, maravilhoso, Deus todo-poderoso, o Senhor é super, hiper, mega blaster poderoso. Todo poder emana, nasce do Senhor. Ajuda-nos a entendermos as coisas, Senhor. Ajuda, Senhor, a não ficarmos com dúvidas e que as nossas certezas não sejam só certezas da pequena inteligência humana, mas sejam certezas inspiradas pelo Santo Espírito. Mesmo que todos estejam contra nós, o que normalmente acontece. Ajuda-nos a entendermos, compreendermos e a termos paz, mesmo se o mundo se levantar contra a gente. Fala conosco, Senhor, neste assunto que nós vamos abordar hoje. Assunto tão delicado, Senhor. Tão difícil de ser tratado, porque não podemos tratar este assunto com parcialidade. E ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos o discernimento das coisas e livra-nos da mentira. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome sagrado, santo, maravilhoso e poderoso do Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir a Bíblia no início. O que é o início? Gênesis. Gênesis quer dizer exatamente isso. Deixa eu ver o que o irmão escreveu aqui. Então, irmão, eu concordo com você, querido. Né, irmão Edjalma?
Mas eu concordo com você. Mas se eu tiver consciência que eu estou com pensamentos ruins ou pensamentos errados, eu luto para me corrigir, entendeu? Eu luto sim, não pensa você que eu... não, eu fico em cima. Porque, sabe, irmão, querido, muitas coisas a gente não concorda com a maneira que essas coisas são tratadas e são mostradas, né? E nós vivemos num país onde a grande maioria das pessoas são pessoas com pouca instrução, ou às vezes nenhuma. E essas pessoas são facilmente influenciadas por televisão. A gente vive num país onde as pessoas se informam, né, através da televisão. Mas vai se informar com o quê? Existem sites, existem jornais, livros. As pessoas preferem sentar na frente da televisão e ficar recebendo a notícia do jeito que o diretor de jornalismo daquela emissora quer que a notícia chegue. É assim que nós recebemos a informação. A maioria dos canais, uns descaradamente, outros de maneira mais velada, mas quem manda na notícia é o diretor de jornalismo. Entendeu? Então, se ele quiser pegar uma matéria, normalmente é assim. Face a matéria bruta, né? 30, 40 minutos, 15, 20, e o que vai para o ar às vezes é 5 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Isso chama-se editar. E numa edição, tanto de vídeo quanto de áudio, ou de áudio e vídeo, a gente mostra o que a gente quer. Do jeito que a gente quer, inclusive. Né? E é assim que o nosso povo se informa. Isso é perigoso, irmão, na medida que nós vivemos num mundo de maldade, num mundo de partidarismo, num mundo onde um quer derrubar o outro. Você vê o nosso país, ó. Você vê o nosso país. Quem verdadeiramente está preocupado com o país? Uma maioria está preocupado com o seu próprio umbigo, ou melhor, né? Maioria preocupada com o seu próprio umbigo, uma outra parte preocupada com os seus interesses. E o nosso país hoje, por exemplo, é um país dividido, ou trividido, quadrividido. Tem ninguém lutando pelo país. Tem uma parte que está a favor, outra parte está contra. Um homem, uma ideia, uma maneira de ser. Ninguém está preocupado com o país. Então isso é
perigoso, sabe, irmão? Perigoso, porque está tudo muito manipulado hoje. A própria Bíblia Sagrada, queridíssimo irmão, nós estamos conversando, né? A própria Bíblia Sagrada, ela é manipulada. E aí existem as seitas, as heresias, as aberrações bíblicas. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus é manipulada. Quer dizer, Pedro diz, olha, a Bíblia não é de particular interpretação. Cada um entende de um jeito. Você está me vendo, me ouvindo. Se quando termina, espera terminar, né? Quando terminar a programação, você for para uma emissora aí qualquer, você vai ver, ele vai falar completamente diferente do que eu estou falando. Por quê? Não é a mesma Bíblia? Né? O fato é o mesmo. Acontece que cada um quer abordar o fato do seu próprio ângulo, puxando sempre, quando a gente aborda uma notícia do nosso ângulo, a gente faz o quê? A gente pega a sardinha e puxa para a nossa brasa. A notícia precisa ser dada, simplesmente dada a notícia. Olha, aconteceu isso, assim, acabou. Relatar a notícia. Hoje, a gente observa, eu que já sou um pouco mais velho, né? Esta reportaiada que tem hoje por aí, eles são contadores de história. Observe os programas aí. Fora os jornais, né? Que é mais sucinto, mas também é sempre a sardinha para o lado do editor lá, né? Mas o resto é tudo contador, eles contam história. E quem conta um conto aumenta um ponto. Não é verdade isso? Então cada um conta do seu jeito. Notícia mesmo é raro da gente ter, tá? E hoje eu quero falar dessa coisa que tem assolado o mundo de repente, né? Que é a origem das diferenças no homem. Diferenças físicas, é isso que eu quero falar. Eu não quero usar esse negócio de raça. Eu não gosto de usar e hoje eu fui buscar para ver se eu estava certo, e eu estou certo, porque os estudos recentes rejeitam esse termo raça negra, raça... Não, os estudos recentes rejeitam isso. É uma raça só, é raça humana. Não existem duas raças. O que existem são diferenças geográficas da raça humana. É isso que existe. Que outra raça existe? Não tem, é a raça. Eu sou assim, branquelo, brancão, tipo bicho de goiaba, porque os meus descendentes vieram de uma região, né, onde se tinha pouco sol, e vai por aí afora. Então, os genes vão sendo passados, transportados de um para outro. Mas não é porque eu sou branco que eu sou inferior aos japoneses. Eu sou igual. Você é igual.
Então eu quero levar você na Bíblia, sabe? Porque nessa situação de pensar se aquilo que a gente pensa é correto ou não, a gente tem que passar por aqui para não ficar, sabe, que nem, desculpa o termo assim, vaquinha de presépio, né? Sabe, vaquinha de presépio, fica o tempo todo assim. Tinha uma loja aqui em Campinas, eu não sei se ainda tem, eu já falei isso outro dia. Eu não sei se era de Lácio, loja Ezequiel, eu não lembro que loja que era. Que tinha 1 ou 2 bonequinhos na frente da loja. E os bonequinhos ficavam assim, ó, com a cabecinha. Tem gente que é assim, não pensa, concorda sempre com o que o outro fala. Agora, para a gente discordar, a gente tem que ter fundamento. Aí eu discordo. Por quê? Aí você vai e explica por quê. Né? A discordar só para discordar, não, né? Vamos lá. Origem das diferenças no homem. Gênesis, o início de tudo. Como é que se iniciou essas diferenças? Aqui, ó, Gênesis, capítulo 11, versículos do 1 ao 9. Foi aqui, até aqui, meu irmão, minha irmã, era todo mundo exatamente igual. É isso que a Bíblia diz, é isso que eu acredito. Até aqui não tinha diferença. Todo mundo falava o mesmo idioma, a mesma língua. Todo mundo se entendia. Gênesis 11, do 1 ao 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Em toda a terra. Não tinha sotaque, não tinha. Todo mundo falava do mesmo jeito. Entendeu? Não tinha vixe, oxe, não tinha. Você está entendendo o que eu quero dizer? Todo mundo falava exatamente da mesma forma. Todo mundo se entendia. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Aqui foi o início de tudo.
aí, as pessoas eram todas do mesmo jeito, fisicamente. Não pense você que essas pessoas eram todas branquinhas, não. Não eram pessoas tipo bicho de goiaba, assim que nem eu. Eu sou branquelo. Ó, essas pessoas moravam num lugar onde o sol é escaldante. Essas pessoas não tinham tênis, sapato, andavam de chinelas, alpargatas. Essas pessoas usavam na época cabelo mais comprido para proteger a própria cabeça, barba para proteger o rosto do sol. Mas aí o homem resolveu chamar para ele a celebridade. O homem resolveu ser célebre, ser famoso, ser conhecido, ser admirado. Aqui teve início e se espalhou, e Deus viu isso, o orgulho. O homem fez isso porque ele queria ser reconhecido. Ele queria deixar o seu nome, depois que ele morresse, escrito em algum lugar, deixar uma obra para que as pessoas pudessem olhar para aquilo e falar: olha, quem fez aquilo foi o Zé Antônio, olha, quem fez aquilo foi o Luiz Gustavo, olha que maravilha. Aí Deus falou: pera um pouquinho, isso é um orgulho. Isso é orgulho. E desse pequenino orgulho, isso vai crescer. E olha como cresceu, né? Como chegou. Olha como o homem é hoje. Orgulhoso, arrogante, prepotente, egoísta. Deus castigou o homem por várias vezes. Muitas vezes. E parece que quanto mais Deus castiga o homem, mais rebelde o homem fica. Ah, mas então Deus errou? Não, Deus sabe disso. Tanto é que Deus promete um Messias para esses homens. Foi para nós que Deus prometeu Jesus. Foi para esses caras aqui, ó. E Deus espalha aquele pequeno número de homens por toda a terra. E como as pessoas vão para vários lugares da terra, geograficamente a população se expande. Uns foram morar na planície, outros foram morar nas colinas, outros foram para as montanhas, outros foram para os desertos, para regiões frias. E isto foi alterando as características de cada um. Ora, quem foi para as regiões frias, por exemplo, nossa, o tempo vai indo, foram aquelas pessoas que ficaram mais brancas, porque tinha menos sol. O sol não aparecia todos os meses do ano. Então
Então essas pessoas foram ficando brancas, claras naturalmente. Quem foi para os desertos, caminhando no deserto, temperatura de 47, 50 graus em algumas partes durante o dia e temperatura abaixo de 0 à noite, essas pessoas foram ficando mais morenas, foram tendo transformações no corpo. Isso é natural. Ora, não é natural você fazer um exercício e o seu corpo mudar? Aí foram surgindo as diferenças. Quem foi morar num lugar de muito sol, foram ficando com os olhinhos, ó. Não tinha óculos escuros, não tinha óculos de sol naquela época. Em alguns lugares, eles cobriam a cabeça, cobriam até aqui assim, ó, ficava só os olhinhos para fora. Isso aí é história, isso aí você lê, você vai ver que é assim mesmo. Isso aqui não é história. Foram ficando com os olhinhos puxadinhos, de tanto ficar assim, ó. E isso são centenas de anos, vai mudando as pessoas. Vai mudando externamente as pessoas, a aparência das pessoas. Isso vai causando mudanças na respiração, vai achatando o nariz, abrindo as fossas nasais, vai causando mudanças naturais no corpo. Como o sujeito que não anda vai ficando com tudo atrofiado. O sujeito que faz exercício vai desenvolvendo o seu corpo. Mas é uma raça só, não existem duas raças. E hoje os estudos estão comprovando, eu comprovei isso agora de manhã, porque eu sempre disse isso. Falei, não, deixa eu ver. A genética já está deixando claro, não aceita esse negócio de raça negra, raça não sei o quê. Não existe, é uma raça só. O que acontece é que a partir daqui, de Gênesis 11, do 1 ao 9, foram surgindo diversidades de cor de pele e outras características físicas. Cabelo, olho, nariz. Alguns podem até dizer, e aí eu não vou discutir, eu vou só dizer, olha, a Bíblia não diz claramente, né, que Deus, quando confundiu as línguas aqui, em Gênesis 11, ele criou também, alguns creem assim. É um direito que o sujeito tem, mas a Bíblia não diz isso. Diz que Deus também instituiu aí a diversidade no ser humano, a diversidade, entre aspas, racial. É possível isso, que como Deus tem espalhado a humanidade por toda a terra, ele tenha também feito mudanças genéticas na humanidade para capacitar os humanos a sobreviver em diferentes pontos geográficos. É possível também, mas a Bíblia não afirma isso. Por exemplo, os africanos, para você entender, eles são equipados, vamos falar assim, né, geneticamente, para sobreviver no calor da África. Então Deus faz uma separação linguística e a partir desta separação
linguística de Gênesis 11, cria-se diferenças raciais genéticas, baseadas em quê? Aonde os grupos foram se estabelecer geograficamente. A cor da pele não é mencionada, tendo alguma conexão com a Torre de Babel também. Mas conclui-se que, porque a partir daí que o povo se espalhou. Após o dilúvio, é que as línguas vieram a existir. Porque um grupo foi se estabelecer lá e começou a criar uma linguagem própria. Isso é comum. Quem trabalha, por exemplo, não tem uma linguagem própria do lugar que trabalha. Não fala determinadas coisas que é comum naquele ambiente. Isso acaba sendo levado para os lugares que essa pessoa vai, na família. A família ouve, acaba entendendo e começa a falar também. Então esses grupos foram criando uma linguagem própria com o tempo. Por causa disso que hoje existem várias línguas. O que ninguém pode provar é que existe uma língua dos anjos. Pode provar? Aonde você prova que existe uma língua dos anjos? Não há prova bíblica. Agora, língua é coisa de ser humano. Né? Pessoal que mora na França e em lugares que foram conquistados pelos franceses, fala-se o francês. Quem mora no Brasil, conquistado pelos portugueses, fala o português. Mas você vai, por exemplo, para o Nordeste, você já vê que tem um sotaque, uma maneira de falar um pouco diferente. Por quê? Porque lá estiveram os holandeses, os franceses, e deixaram, né, resquícios da sua maneira de falar. Eles falam o carioca. Isso é resquício da presença de outros povos. Não há diferença, entenda isso. Não há diferença entre o negro e o branco. Que diferença tem? Que diferença há quando um médico legista, por exemplo, ele vai fazer uma autópsia, ele vai fazer 2 autópsias. Tem um cidadão que foi morto e ele é negro, tem um cidadão que foi morto e ele é branco. O médico abre, né, normalmente é nessa posição assim, como se fosse num set, são exatamente iguais. É o mesmo número de costelas, é o mesmo coração. Um tem um coração um pouquinho maior, porque corria, porque não sei o que, ou tem um coraçãozinho um pouquinho menor, é o mesmo fígado, é o mesmo baço, é o mesmo estômago, são os mesmos intestinos, são os 2 pulmões, são iguais, não há diferença. A diferença que existe no mundo é que os brancos dominadores, foram os brancos que saíram para dominar, para conhecer outros mares e conquistar ali e acolá.
quando aportaram na África, começaram a pegar os negros. Lembra que eu falei da dispersão? Porque na África são negros? Olha, por causa do sol, do calor, e vai por aí afora. E trazer esses negros como escravos. E quem foram os negros que vieram como escravos? Eram reis, rainhas. Eram reis lá. Eram trazidos para cá como escravos. Porque aqueles que faziam parte das nações fugiam. Quem ficavam? Na maioria das vezes, não em todos os casos, mas de uma maneira geral, né? Era a realeza. Aqueles que não estavam mesmo acostumados ao trabalho. Um outro tipo de trabalho, não aquele trabalho para o qual foram trazidos aqui, para o Brasil, para a América de uma maneira geral. Trabalho pesado, sol a sol, sem higiene, já vinham de uma maneira terrível para cá, né? Eram trazidos de uma maneira pior do que animal, dentro daqueles navios. Uma grande parte morria, porque era dada para eles um pouquinho de água, um pouquinho de comida, só para chegar aqui. E aqui tinha que trabalhar, só trabalhar. Era só trabalhar, não tinha direito nenhum. Não tinha descanso, não tinha nada, era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Agora, o erro foi nosso, irmãos. Irmãs, o erro não foram deles. Eles foram escravizados, fomos nós, os brancos, que fizemos errado. Eles não fizeram nada de errado. Estavam lá no país deles, na vida deles. Nós, os brancos europeus, é que fomos para lá para catar esse povo e trazer. Acabou, graças a Deus. Mas ainda ficamos com esse resquício, achando que nós somos superiores. Olha, se fazer alguém de escravo é ser superior, é ser inferior. Mas na época da Bíblia não tinha escravatura? Tinha. Tinha, claro, perdão. Quando havia guerra, os vencidos eram levados como escravos. Nós não fizemos guerra contra ninguém. A gente invadia a África com armas, enfim, e aprisionávamos as pessoas sem guerra, sem nada. A intenção era mesmo trazer para o trabalho. Então hoje, olhar para um negro e se sentir superior é de uma infelicidade a toda prova. Não há diferença. Não há diferença nenhuma. Não há física, não há diferença. Porque, não, pastor, como não? O negro é diferente. Olha, nós não temos branco baixinho, branco alto, branco gordo, branco fraco, branco... É igual. Não há diferença. São pessoas exatamente como a gente. Só que vieram de um outro lugar. Do mundo. O mundo está cheio de lugares. Você vai para o Havaí, por exemplo, você não vai encontrar lá um sujeito branquelo que nem eu. Bicho de goiaba, não tem, são pessoas mais morenas do sol. Qual que é a diferença?
porque ele é mais moreninho. Olha, você vai encontrar um caiçara aqui no nosso litoral, ele também não é branco que nem eu, assim. Não há diferença. Não há diferença entre o negro e o branco e o negro, o branco e o amarelo e o branco. Não há diferença, nós somos exatamente iguais. Jesus morreu na cruz por todos. Então é de uma infelicidade, a toda e qualquer prova o preconceito. Isso vem assim do ensino, né? Da educação. Existem homens na história do Brasil. Ora, vamos nos ater aqui ao Brasil, né? Vai estourar nosso tempo aqui, já estourou. Homens fantásticos, com uma capacidade intelectual maravilhosa. Zé do Patrocínio. Vamos ficar citando aqui. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Nós não podemos olhar para uma pessoa que tem uma cor diferente da nossa e achar que por causa disso ele é inferior. Ele é exatamente igual. Ele não é mais do que ninguém, mas muito menos ele é menos do que alguém. Ele é exatamente igual. Nós não podemos achar que porque o sujeito é negro, é mulato, ele é bandido, não tem cabimento. Você quer mais bandido branco do que nós temos lá em Brasília? Nós precisamos ter esta consciência e passar esta consciência para os nossos filhos. Agora, se passar uns minutinhos, você quiser continuar aí, tudo bem, senão fique à vontade. O que não pode também é reforçar isso. Tudo tem que ser natural. Eu acho que falar sobre isso faz com que as coisas se tornem naturais. O que não pode é forçar isso. Isso não pode ser forçado. Isso tem que ser natural. Eu tenho amigos assim, amigos não, porque eu não tenho amigo nem branco, nem negro, nem japonês, nem árabe. Eu não tenho amigo, mas eu tenho conhecidos negros de anos e anos e anos que conheço, tenho uma amizade muito legal. Tenho alguns que não gostaram de mim, olha. O que eu posso fazer? Mas tem brancos também assim, não há diferença, eu não consigo ver. Ah, não, aquele sujeito é negro, não vou chamar. Mas como não vou? Por que não vou chamar? Qual que é a diferença? Tem mulheres negras lindas, lindíssimas. Tem homens negros feios que dói, mas tem branco também que, pelo amor de Deus, não tem. Porque a beleza também é um negócio muito subjetivo. O que é bonito? Né? Já falei disso. O que é bonito hoje não foi bonito no século XIX, XVIII. Não foi. A mulher bonita lá era a mulher gordinha, tal, né? Cheia de recheio. Hoje a mulher bonita é a mulher magra. Em 1970, só para você entender o que eu estou falando, né? O sujeito que era bombadão, tal, ninguém dava bola para ele. Era bonito em 1970 o sujeito magrinho, com cabelão, magrelo. Esse era o bonito. Irmão, irmã, não há diferença.
crie diferença onde não há diferença. Não crie diferença onde não há diferença. Não se sinta superior porque você é branco. E não se sinta inferior porque você é negro. Agora, não alimente o preconceito. Tem gente que vive alimentando esse preconceito. Oh, meu Deus. Tem branco que alimenta, tem negro que alimenta o preconceito. Ao invés de, sabe, baixar, aumenta. Tem que alimentar, não tem. Ora, eu estou de lado de um negro, o negro está do meu lado. Não tem que falar, olha, tirar uma foto, colocar comigo abraçado. Isso aumenta o preconceito. Tem que ser tudo natural. Natural, natural, é natural. Que Deus nos dê graça para entender esse tipo de coisa, viu? Porque isso é um negócio diabólico. Isso é diabólico. Achar que porque você é branco, você é mais do que o outro que é negro. Mas ele é diferente em quê? O que ele tem? Ele não tem olho, boca, nariz, ou não tem cabeça para pensar? Nós somos pessoas iguais. Ele pode ser salvo assim como você. Ele pode ser salvo e você não. Querido Deus, amado Pai, ajuda-nos a entendermos, ó Deus, o básico, simples da vida, Senhor. Ajuda-nos a não fomentarmos isso, a sermos naturais, a não querermos, Senhor, colocar o nosso nome como celebridade, Senhor, como fizeram os homens e mulheres e crianças e velhos e jovens lá da Torre de Babel. Fala conosco, Senhor. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.